Várias bênçãos a gente pode notar na Bíblia Sagrada. A gente sabe que as bênçãos sempre vão estar na língua falada, pregada de qualquer pregador. A pergunta é: por que sempre estarão aqui? Porque fazem parte da vida, fazem parte do andar, do caminhar de qualquer servo, de qualquer serva de Deus nesta terra. Bênção é algo que é inexplicável. Talvez um presente pudesse ser comparado a uma bênção, mas a gente compreende que o presente ele acaba com o passar do tempo. Só que a bênção ela nunca se finda. Então, se é bênção, ela nunca vai se findar. A gente deve saber disso, porque as bênçãos elas são infindas. Elas não se findam, e mesmo que a bênção seja melhorada, ela vai continuar sendo a mesma bênção e dando o mesmo entender de proteção e de graça a qualquer crente, a qualquer cristão, a qualquer servo e serva de Deus, como aqui já frisei. No livro de Lucas, capítulo 24 e versículo de número 50, talvez os últimos versículos do livro de Lucas, diz assim: e levou-os fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. Estamos falando de uma bênção, mas talvez uma bênção muito maior do que o povo de Israel estava acostumado a receber. Porque o povo de Israel tinha grandes histórias sobre bênção, e a gente sabe que quando o grande patriarca Isaac abençoa Jacó, sempre deixou aquele entender que a bênção teria um dos grandes papéis na continuação da vida de qualquer ser humano, e uma delas seria de mudar totalmente a história de qualquer ser humano, porque todos nós sabemos a história de Jacó. Era uma pessoa com muito a entender e dando índices de uma pessoa sem vigor, sem força, que seria talvez um desastre à sua vida, mas através da bênção que recebera do pai, ele começou a ser nada mais e nada menos do que um ícone, um patriarca fundado e fundamentado, conhecido pelas coisas boas que aconteceram em sua história. A gente vê o poder que a bênção tem de fazer com qualquer pessoa. Uma pessoa que hoje está vivendo o pior dia de sua vida, sem dúvidas pode receber uma bênção e passar a viver os melhores e maiores dias de sua vida, sem dúvidas, sem pressupostos, sem dogmas, somente através da bênção. É exatamente sobre isso que eu estou dizendo. A bênção de Jesus foi a seguinte. No versículo 51 diz: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. A gente sabe que a bênção foi dada aos discípulos, e a gente sabe que os discípulos têm um grande segmento, o ide de Cristo, que foi estabelecido àqueles discípulos. Quando Jesus subir ao céu, simplesmente ele estava subindo para dizer que retornaria, mas muito além do que os discípulos poderiam viver, talvez. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas Jesus ele vai dar a entender que a bênção entregue permanecerá até a nós. Nós que fazemos a vontade de Deus, assim como os discípulos faziam, temos também a mesma bênção desses discípulos. Temos a mesma bênção, exatamente a mesma bênção que Jesus deu quando subiu elevado ao céu, permanece até hoje nos discípulos do século 21. Quem são os discípulos do século 21? Vocês que estão me ouvindo agora, podem se considerar discípulos? Você sabe que discípulos são aqueles que fazem totalmente de acordo com o que o seu mestre diz. Se a gente faz o que Jesus disse, a gente vive uma vida para tentar agradar a Jesus, nós somos discípulos. Não muda fato nenhum. E se somos discípulos, estamos debaixo desta mesma bênção que os discípulos receberam. E se estamos debaixo dessa mesma bênção, nós podemos considerar as grandes virtudes que existem na nossa vida. Virtudes estas que farão a gente ser melhor a cada dia.
Virtudes essas que farão a gente melhorar a cada passo. Então eu digo para você, quando a gente fala em bênção, não estamos falando de uma coisa que passa, de uma coisa que vai, de uma coisa que é um clique. Não, de uma coisa eterna, permanente, que de homens que já morreram passou a nós hoje que vivemos e respiramos o ar que um dia respiravam e estamos na mesma bênção que eles. Claro, se nós cremos como eles.